Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o nosso dia com a leitura do Evangelho. E em seguida fazer a prova, o estudo do Livro dos Médiuns. Buscai e achareis. Pedi, é o capítulo 25. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, o que procura encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedirem. E nesse momento, Jesus, o que pedimos é a tua paz e a tua segurança, a segurança dos bons espíritos que dirigem esta casa de amor, que eles nos inspirem. E à frente desses irmãos enviados por ti está o nosso altivo, com toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Que eles nos apoiem, nos inspirem, nos protejam junto contigo, Jesus. Então, em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, do Ernesto Bozano, o patrono desses estudos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. A gente está continuando o Livro dos Médiuns. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. Eu vou lendo devagarzinho e vou explicando, tá? Perguntas que se podem fazer aos espíritos. É o capítulo 26 do Livro dos Médiuns. Observações preliminares. Item 286. Nunca será demasiada a importância que se dê à maneira de formular as perguntas, e menos ainda a natureza das perguntas. Duas coisas devem se considerar naquelas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Com relação à forma, deixa eu sublinhar aqui, a natureza das perguntas. Com relação à forma, elas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as perguntas complexas. Mas há um outro ponto não menos importante, é a ordem que deve presidir a disposição delas. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de maneira que decorram naturalmente uma das outras. Os espíritos respondem a elas muito mais facilmente e a mais claramente do que quando são feitas ao acaso, passando sem transição de um tema para outro. É por esta razão que é sempre muito útil prepará-las antecipadamente. Salvo para intercalar imediatamente as que surgem pelas circunstâncias. Além disso, a redação que deve ser melhor
sendo feita com a mente desencarnada. Este trabalho preparatório constitui, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que os espíritos podem ter assistido e ter se colocado à disposição para responder. Notar-se-á que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a alguma pergunta, o que prova que as conhecia de antemão. O que eu estou lendo aqui, o que foi que eu li aqui? Como eu devo perguntar as coisas aos espíritos? O que devo perguntar a eles? Quando a gente pega o livro dos espíritos, ele foi formulado por perguntas e respostas. E o que Allan Kardec está nos orientando aqui a fazer? A ter um método. Ter um método. O que é método? Ter uma organização. Então você vai perguntar o que para o espírito? É bom fazer essas perguntas antes. Olha, hoje aqui vocês podem, vamos supor que vocês teriam que consultar os espíritos aqui para algum trabalho, alguma situação de vocês. Então tem que escrever antes para saber o que vai perguntar, para saber o que quer. A não ser que pela resposta que ele dê, ali se encadeie uma outra pergunta em função da resposta que ele deu. Mas do mesmo assunto, não mudar muito de um assunto para outro. Foi assim que Kardec fez. Se tivesse um dia, e tem, as consultas com o mundo espiritual. Vocês vão perguntar, o que eu queria perguntar? Eu queria saber a notícia do meu ente querido que desencarnou. Vocês vão escrever o nome dele, a data, e colocar ali para vir, se vem ou não a notícia. Então vocês vão fazer uma pergunta objetiva, quero a notícia do meu pai. Como é que está meu pai? Aí o espírito vai dar notícia dele. Meu pai desencarnou já tem 33 anos. Como ele está? Gostaria de saber notícias dele. E o espírito vai trazer a notícia. Ou não, que às vezes não conseguiu, ele pode dizer, o espírito já reencarnou, pode dar até a notícia. Mas eu quero saber de um determinado tema. Por exemplo, o ano passado, eu coloquei num papel, numa folha em branco, escrevi assim, diretrizes para casa. Número 1, aí eu perguntei ao espírito o que eu queria perguntar sobre a casa espírita, sobre a nossa conduta aqui. Olha, vamos abrir uma reunião pública do Livro dos Médiuns. Pode ser aberta? Aí o espírito respondeu para a gente. Sim, mas a partir de março. Organize-se e, se não for possível, adie. Então nós abrimos a reunião pública de 10 horas da manhã na quarta-feira, a partir de março. Não temos uma reunião de manhã aqui? Então eu perguntei se podia abrir, se eu poderia abrir a reunião. Já estava na mente, disse que tudo bem, poderia abrir. Então a gente se organizou e na verdade eu perguntei isso aí bem antes, em setembro, porque eu tinha que preparar a agenda, preparar o estudo para ser feito, então perguntei com antecedência. E no final do ano fiz outras perguntas com relação a trabalhos, com relação a estudos, com relação a médium, com relação à obra social, uma série de coisas de interesse da casa. Perguntas sérias, perguntas pertinentes ao trabalho. Eu não perguntei abobrinha. Quando as pessoas vão em determinados lugares fazer consultas, não tem gente que vai fazer consulta? Vocês já foram a algum lugar fazer consulta? Que a moça joga carta, não tem? Tem ou não tem? Então, aí o que a pessoa vai perguntar ali?
Às vezes pergunta abobrinha. Às vezes vai pedir ao espírito coisa que não deveria pedir. Aí tem problema, porque aí ela entra em sintonia com determinados espíritos, espíritos de ordem inferior, e acaba se envolvendo em situação complicada com o mundo espiritual, em obsessões. Então, numa casa organizada, uma casa que haja estudo, vide o exemplo de Allan Kardec, ó. O Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar ali daqui a pouco com vocês, está aqui, ó. Tem 1019 perguntas. As perguntas têm uma sequência. Ele terminou um assunto, depois foi para outro assunto. Então tem um método. Não foi feito aleatoriamente. Uma vez, a gente tinha lá, lá no outro centro, no Leon Denis, um estudo sobre medicina espiritual. Em um determinado, são vários temas. Uma pessoa responsável pelo estudo marcou a reunião com o espírito e o espírito se apresentou através do médium e perguntou: qual é a sua dúvida? Ele não sabia o que falar. Que perguntas que você tem a fazer? E o médium não tem pergunta nenhuma para fazer. O espírito ficou danado da vida. Então vai embora, você se prepare mais. Porque o espírito deixou de fazer o que ele tinha que fazer, veio atender ao encarnado, que o encarnado marcou o momento, o encontro para o estudo, e o encarnado não tinha o que perguntar. Ele foi embora. É a mesma coisa, a gente marca o encontro com alguém. Aí você não vai, ou você vai, por que você quer falar comigo? Não tenho que falar com você. Você marcou o encontro, eu deixei de fazer uma outra coisa, marquei um horário contigo e você não tem nada para me dizer? É a mesma coisa com o mundo espiritual. Estão entendendo isso? Vamos lá. Vou continuar aqui lendo e falando. O fundo da questão requer uma atenção ainda mais séria, pois, frequentemente, é a natureza da pergunta que provoca uma resposta certa ou falsa. O que é a natureza da pergunta? Que tipo de pergunta que eu vou fazer? Ah, o fulano gosta de mim? Ah, minha mulher está me traindo? Ah, o meu... Pergunta tola, vai responder um espírito tolo, igual a pergunta que você fez. Essa é a natureza da pergunta. Ah, eu vou ganhar na loteria? Então, você tem que saber o que vai perguntar. Dependendo do que você for perguntar, você vai ter uma boa resposta. Olha a pergunta que Kardec fez aos espíritos. A primeira pergunta está no Livro dos Espíritos. Que é Deus? Isso é uma pergunta inteligente, não é? Ou é uma pergunta tola? Hein? Uma pergunta inteligente. Olha o que ele fez. Que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque quem é um pronome pessoal. Quem é você? Você vai dizer: eu sou a Selma. Quem é você? Você vai responder: eu sou o Gabriel. Ele não perguntou quem é Deus. Ah, Deus é o Gabriel, a Selma, um nome qualquer. Personificar Deus. Deus não é uma persona, não é uma pessoa. Olha a pergunta inteligente de Allan Kardec. Que é Deus? Que é? Aí veio a resposta dos espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Allan Kardec não perguntou abobrinha. Essa é uma pergunta filosófica, profunda, que o poder de síntese, o que é o síntese? É simplificação. Que os espíritos têm, a capacidade de síntese é uma coisa difícil.
Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí a gente é que vai desenvolver a resposta. O que é inteligência suprema? Aí divide a resposta em duas partes. O que é a causa primeira de todas as coisas? Aí a gente precisa de mais detalhes. Os espíritos já disseram tudo ali naquela resposta. Então eu tenho que saber o que eu pergunto. Quando acabou a pergunta de número 1, você pode ver que a pergunta de número 2, ela é uma sequência da pergunta número 1. Ele não mudou de alho para bugalho. Ele continua perguntando. Número 2. Número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Por que ele fez essa pergunta aqui no número 3? Está falando de Deus. Na número 2 ele perguntou o que se deve entender por infinito. Mas os espíritos já sabiam a intenção dele. Queria perguntar sobre Deus. Aí Kardec pergunta o que se deve entender por infinito. Os espíritos respondem o que não tem princípio nem tem fim. Aí ele emenda a terceira. Então Deus é infinito? Podia-se dizer que Deus é infinito? Os espíritos respondem. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Então ele foi encadeando uma pergunta atrás da outra sobre Deus. Aí vem lá, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo de todos os homens traz em si da existência de Deus? 6. Que sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e o profundo e o produto de ideias adquiridas? Os espíritos responderam. Aí número 7. Pode-se encontrar a causa primeira da força das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E aí ele foi perguntando, desencadeando as perguntas sobre o tema, Deus. E ele organizou. Então é isso que a gente deve fazer quando quiser perguntar alguma coisa aos espíritos. Entenderam ou eu falei difícil? Não está difícil, não? O fundo da questão requer uma atenção ainda mais séria, pois frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta certa ou falsa. Há algumas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que nos são desconhecidos. Portanto, é inútil insistir. Mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de expor à prova perspicácia. Então, olha só, tem pergunta que os espíritos não podem responder. A gente não sabe por quê, então eles não respondem. Se você insistir, você vai ter uma resposta falsa, porque pode vir um outro espírito e dar qualquer resposta para você. E volto a dizer, a natureza da pergunta. Vamos lá, vocês moram ali na comunidade, tem muito isso, fazem muito isso nas escolas. Talvez vocês devem ter feito. Pergunta para o copo. Já fizeram isso? Ou já viram? A pessoa bota o copo, bota sim, não, não é? E o copo faz a pergunta, o copo se mexe. Já viram? Já sabem disso, não sabe? Todo mundo sabe. Agora, normalmente vocês fazem isso? Alguém faz isso em casa? Não. Alguém já fez isso? Já, né? Na escola. Tudo bem. Aí, são perguntas... Alguém perguntou para o copo assim, que é Deus? É onde está Deus? Não. Quais são as perguntas que se fazem? Meu namorado gosta de mim, né? Eu vou casar, olha aí ela, tá vendo? Eu vou casar. Pois é, aí o copo anda para lá, anda para cá. Aí você pensa, uma pergunta infantil dessa, vou casar, vou ser rica, vou ser pobre, vou ser rico, enfim. São perguntas comuns, vai vir um espírito, vai ser o doutor Bezerra de Menezes que vai vir para responder? Allan Kardec vai vir para responder?
Jesus Cristo vai vir responder? Não, um defunto qualquer, pô. Ele vai responder o que ele quiser, vai rir, vai debochar, vai responder errado. E por aí vai. Então eu tenho que saber o que eu vou perguntar. E essa também é uma maneira adequada para se perguntar nada, né? Ele continua. Quando uma coisa existe, dizem, e tem outra coisa, os espíritos não gostam que perguntem para botar eles à prova. A prova quer dizer se eles estão ali, se eles não estão, se existe, eles estão não, se existe, não existe, duvidar do espírito, ele não gosta disso. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, é precisamente porque conheceis a coisa ou que tendes os meios de verificá-la, vós mesmos, é que eles não se dão o trabalho de responder. Essa suspeita os melindra e nada se obtém de satisfatório. Se tem coisa que eu posso fazer, por que eu vou perguntar para o espírito? Vou comprar um carro. Compro um carro branco ou um carro vermelho? Um carro azul ou um carro prata? Isso é uma pergunta que eu vou fazer para o espírito? Essa pergunta quem tem que decidir sou eu. Vou pintar a minha casa. Pinto a casa de azul, de amarelo, de vermelho, de bege. Isso quem tem que resolver sou eu. Foi por isso que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Porque naquela época se fazia esse tipo de pergunta. Ninguém botava o pé fora da porta de casa sem consultar os espíritos. E perguntava as coisas mais díspares, as bobagens maiores, como essas que eu acabei de falar aqui. Moisés, danado da vida com aquilo, disse assim, ó, está proibido. Mas ele falava com os mortos. Ele não trouxe os 10 mandamentos? Ora, ele não ia proibir uma coisa que não pode. Ele proibiu porque estavam abusando. Não é isso? Entenderam? Então Moisés, por que Moisés proibiu? Proibiu porque abusava. Hoje ainda fazem essas perguntas. Para o copo, na escola, ou vai ali na vovó Maria das Candongas e faz a pergunta, a bobagem que quer, não é? Você já foi fazer macumba para alguém lá, não foi, Selma? Foi pedir sim para os outros. Não? Mas não fazem isso? Fazem. Aí que espírito que vai estar ali? Que espírito que vai se sujeitar a você pedir para fazer mal a alguém e ele dizer, eu vou fazer? Depois você vai aguentar o tranco, porque o retorno vai vir. Não vão pedir lá a mulher do outro? Ou o marido da outra, não vão? Não fazem isso? Pois é. Aí continua aqui. Homens... Não temos todos os dias exemplo disso entre nós, homens superiores e que têm consciência do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que tentassem submetê-los a um exame, como se fossem estudantes. O desejo de fazer um adepto desta ou daquela pessoa não constitui para os espíritos um motivo de satisfazer uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para conduzi-la nem sempre são aqueles que supomos. Imaginai um homem circunspecto, ocupado com as coisas úteis e sérias, incessantemente atormentado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as tolices que se lhes endereçam. Daí não se segue que,
não se possam obter da parte dos espíritos informações úteis e principalmente muitos bons conselhos, mas eles respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que merecemos para eles, da parte deles e a afeição que nos dedicam e, finalmente, conforme o objetivo que nos propomos e a utilidade que vem. Mas se todo o nosso pensamento se limita em considerá-los mais aptos do que muitos para nos esclarecer utilmente sobre coisas deste mundo, eles podem ter por nós uma simpatia profunda. Desde então só fazem aparições muito curtas, muitas vezes conforme o grau de sua imperfeição. Demonstra seu mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Então vamos lá, vou explicar isso aqui com fatos. Lá na outra casa que a gente trabalhava, tinha uma facilidade de durante a reunião pública, conversar com os espíritos, se fazia um receituário. As pessoas colocavam no papel as suas dúvidas e perguntavam. Casos de doença, né? Estou passando por essa situação, peço ajuda. Às vezes o espírito passava um remédio, uma homeopatia. Aí tinha sempre um médico lá para poder respaldar, para não ser considerado um curandeirismo, respaldar a resposta do espírito. O médico assinava e a pessoa ia fazer o remédio. Tudo bem. Uma vez uma pessoa, médium da casa, trabalhador, já tem que conhecer isso, para ser médium tem que ter estudado o livro dos médiuns. Já sabe disso. Aí ele perguntou o seguinte, olha a pergunta da pessoa. Vou comprar uma casa, mas estou em dúvida, porque eu queria uma casa com varanda e com garagem. Achei uma casa com a varanda boa, mas sem garagem. Encontrei uma outra com uma garagem boa, mas sem varanda. Qual casa comprar? Isso é pergunta que se faça ao espírito. Ainda mais quem tem conhecimento. Aí o espírito foi e pegou o papel, entregou ao responsável pelos médiuns. Se fosse aqui, entregaria para mim e disse o seguinte: olha, se continuarem com esse tipo de pergunta, eu vou suspender o trabalho de orientação para os médiuns. Vou suspender, não vai ter mais trabalho. O que ele fez? Ele não respondeu, chamou o responsável, para o responsável chamar a pessoa que fez aquela pergunta. Eu vi uma vez uma pergunta de uma pessoa, mas não sei quem foi, não sei também quem foi o médium, não sei nada. Estou pegando casos que faz parte para o nosso aprendizado. A pessoa perguntou assim, porque isso vinha para a gente, para o nosso estudo, para saber o que vai perguntar. Eu tenho um casal de canários. A canarinha botou ovinho e eu botei para chocar. Já fazem 3 meses e não nasceu canarinho. Devo jogar o ovo fora? O ovo gorou e eu tenho que jogar fora? Ou eu espero mais um pouco? Agora vocês vejam o nível da pergunta. Aí vocês vão entender por que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Por causa desse tipo de pergunta. Por causa desse tipo de pergunta. No livro dos médiuns, lá atrás, nós estudamos que uma pessoa foi consultar os espíritos sobre a mortandade do seu gado. Os animais estavam morrendo. E ele fez a pergunta lá para o espírito: por que meus animais estão morrendo? Estavam ficando doentes, morrendo, vários animais. O espírito respondeu:
O fulano, alguém perguntou lá, né? Por causa que os animais dele estavam morrendo, porque ele pediu alguém para perguntar. E o Espírito respondeu, ó, porque ele é um pão duro. Ele não dá as vacinas, ele não dá o remédio ao animal. Por ser pão duro, os animais estão morrendo. O Espírito ainda respondeu, né? Se eu fosse o Espírito, eu não respondia nada. Né? Quando virar desencarnado, se perguntar bobagem para mim, eu nem perco meu tempo. Se alguém for perguntar, né? Quem vai lembrar de mim mesmo? Quem sou eu no saco da batatinha? Mas, se fosse eu, trabalhando devo trabalhar aqui na casa, né? Devo ter um emprego aqui, né? Quando eu morrer, pelo menos isso. Nem que seja de porteiro ali, eu vou ter que ter. Mas se me derem a oportunidade de responder alguma coisa, façam pergunta inteligente, hein? Para não receber um passa fora. Porque não vai perder tempo com infantilidades. Entenderam de novo por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Era por isso. Tudo se perguntava, tudo. Aí a custódia mora lá no mato, aí a florzinha dela murchou, que ela esqueceu de botar água, aí ela ia e perguntava para o Espírito, por que minha florzinha murchou? Era esse tipo de pergunta. O que eu vou fazer hoje para comer? Feijão com arroz e ovo? Ou feijão, arroz, ovo e frango? Ou não faço nem ovo nem frango? Mas você vai perguntar isso para o Espírito? Não é para perguntar. Mas se perguntava. Aí Moisés, danado da vida, ó, vamos parar com esse negócio aqui, está proibido. Aí está escrito lá, até hoje está proibido. Aí tem uma porção de gente aí, algumas religiões, que diz, não pode consultar os mortos, porque Moisés proibiu. Ora, por que ele proibiu? Por quê? Tem que saber o motivo. E ele não ia proibir alguma coisa que não pudesse fazer, não é? Se ele proibiu é porque fazia. Entendeu bem, dona Maria? Então vamos lá. Item 287. Estou explicando bem devagar para vocês entenderem o que está aqui no livro. Aí nós, médiuns, temos que conhecer tudo isso aqui. Ó, vocês estão ouvindo essa aula agora. A aula do Livro dos Espíritos também não é fácil, não. Eu tenho que falar bem devagarzinho. Agora, os médios têm que saber isso aqui. A gente fala a mesma coisa para os médios que vêm para cá trabalhar. A mesma coisa. Então está aqui. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de formular perguntas. Abster-se é não fazer pergunta. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas e que convém aguardar o ensino dos Espíritos sem provocá-lo. Aí está um erro. Os Espíritos dão, sem a menor dúvida, instruções espontâneas, de elevado alcance, e que seria errôneo negligenciar. Mas há explicações que muitas vezes teríamos que aguardar muito tempo, se não as solicitássemos. Sem a pergunta que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer-se, ou estariam pelo menos bem menos completos, e uma imensidade de problemas de grande importância ainda estaria por resolver. As perguntas, longe de apresentar o menor inconveniente, são de uma grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando se sabe encerrá-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, a de ajudar a desmascarar os espíritos mistificadores, que, sendo mais vaidosos do que sábios, raramente suportam, pelo seu interesse, a prova das perguntas de uma lógica cerrada, através das quais os empurram às suas últimas trincheiras. Como os espíritos verdadeiramente superiores nada têm a temer de semelhante verificação, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros.
Os outros, ao contrário, temendo terem que enfrentar o adversário mais forte, têm grande cuidado de evitá-los. Também recomendam geralmente aos médios, a quem desejam dominar e aos quais desejam fazer, que aceitem suas utopias, que se abstenham de todas as controvérsias relativas aos seus ensinos. O que foi que eu li aqui? Olha só. Tinham pessoas, teorias, né, de algumas pessoas, que era a seguinte: não vamos fazer pergunta, deixa o Espírito vir, se ele quiser falar, ele fala, se ele não quiser falar, ele não fala. Aí o Allan Kardec está dizendo, isso aqui é um erro. Se fosse assim, o Livro dos Espíritos não estaria pronto. Ia ficar muito solto, muito vago. Eu tenho que fazer as perguntas. Como acontece aqui, às vezes eu tenho pergunta para fazer. Aí eu peço o Espírito, eu preciso falar com o Espírito, preciso tirar algumas dúvidas, preciso de orientação. Às vezes é espontâneo, o Espírito se manifesta, como a semana retrasada, ele se manifestou, falou para a gente, deu uma orientação, de cunho geral, de algumas particulares direcionadas a mim, e eu anotei. Eu fui anotando, às vezes, quando vem, dá tempo, eu estou com o celular ali, eu gravo, para analisar a resposta depois, analisar o que o Espírito disse. Mas eu tenho que fazer as perguntas, eu tenho que fazer. E tem coisa que sou eu que tenho que decidir, não é o Espírito, eu é que tenho que decidir. Entenderam? Perguntas instrutivas. E a parte que as perguntas onde de apresentar o menor inconveniente são de uma grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe encerrar o limite desejado. O Kardec fez isso aí perfeitamente. Pois é. E tem espírito que não gosta que pergunte a ele, porque ele gosta de dominar e as perguntas poderiam tornarem... Abri aqui ao acaso o livro dos Espíritos. Aí ele perguntou na 835, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Olha que pergunta inteligente de Allan Kardec. A liberdade de consciência, o que é ter consciência? Isso é uma pergunta, isso é uma resposta longa. Isso é uma resposta longa. Então, mas está aqui, a consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Ele responde, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Poxa, essa pergunta e essa resposta tem uma profundidade tão grande que dá até um seminário. Então, para saber o que é a consciência, ele está dizendo que é um pensamento íntimo, por causa do poder de síntese deles. E ele está dizendo que você tem liberdade. Você tem liberdade. Claro, eu posso impedir vocês de pensar. Ó, tá todo mundo olhando para mim com essa cara aí de múmia paralítica aí, vocês, cansada. Estão me olhando aqui. Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu espero que estejam prestando atenção na aula, tá achando a aula tá boa beça, tá interessante. Mas vocês podem estar pensando assim, que aula chata. Pô, esse negócio não acaba. Não estou entendendo nada. Vocês não podem estar pensando? Vocês têm liberdade para pensar o que quiserem. Ninguém pode colocar peias no pensamento de ninguém. Foi essa pergunta que Allan Kardec fez, uma pergunta inteligente. Uma resposta inteligente. Vocês estão dentro da casa de vocês, vocês pensam o que vocês acharam que devem pensar. Agora, a gente aprendeu aqui também, estudando, que o pensamento é criador. E nós também somos responsáveis por aquilo que pensamos. Você não leu ali no Evangelho? O que foi que eu li no Evangelho? Quem lembrar do que eu li no Evangelho aí, pode levar meu celular, tá aqui. O que eu li no Evangelho para fazer a prece?
Selma, vou fazer Pix para você, Selma. Você não tem celular. Tá vendo? Você não prestou atenção no Evangelho. O que eu li? Foi o capítulo 20. Batei e a porta se abrirá. Pedi e obtereis, né? Qual é o filho que pede um peixe ao pai e ele dá uma serpente? Se vós que sois maus não faria isso, imagine Deus. Não foi isso que eu li? Olha, eu tanto guardei que está até na minha cabeça. Eu li isso aí. Então você quando pede, aquele que pede recebe. Você está pensando em Deus, está pedindo as coisas. Então em casa você está pensando em algo que você quer, você está pedindo. E o que você pede? O que é que você pede? É uma coisa boa? Se for uma coisa boa, ótimo. E se for uma coisa ruim? Então você vai receber também, pode receber. Então a consequência, o pensamento nosso tem consequência. Sempre tem. Influenciam, obrigado por não quererem meu celular, eu só tenho esse, obrigado. Tá vendo? Prestem mais atenção. Tem prêmios aqui relâmpagos, vocês não prestam atenção. Tem pensamentos nossos que se realizam. Você pensa, acaba acontecendo. Nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos ver, tem uma pergunta aqui, que Kardec faz aos espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos? Ele responde, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então a gente quando pensa em alguma coisa ou em alguém, a gente entra em sintonia com aquele pensamento. Sintonia é onda, é igual rádio. Você sintoniza o rádio numa estação, sintoniza o canal da televisão, sintoniza a televisão num canal. O pensamento você vai sintonizar num outro pensamento similar ao teu, de encarnado e de desencarnado. Então, dependendo do meu pensamento, eu vou ter uma consequência dura, triste, dolorosa, ou uma coisa boa. Então, eu preciso vigiar o meu pensamento, eu preciso saber o que eu penso. E para fazer perguntas, eu tenho que fazer as perguntas que sejam sérias, para que espíritos sérios respondam com seriedade. Entenderam? Então, vamos lá. Vai. Pois é. Pensamento é fogo. No outro dia eu fui no supermercado e encontrei uma pessoa que eu gosto muito dela. Eu não a via um bom tempo, uns 3 anos mais ou menos que eu não a via. Bom tempo, 3, 4 anos. Ela até veio falar aqui uma vez, fazer palestra. Ela me ajudou muito lá no SEMA e eu tenho gratidão por ela. E ela fala muito bem, eu gosto dela. Aí eu estava no mercado, ali no mercado, eu falei assim, ô fulana, que bom te ver. Ela deu um grito. Levou um susto, Newton. Eu falei, o que foi? Impressionante, eu pensei em você hoje, ontem e hoje. Como é que pode? Não é por acaso. Ele me abraçou, abracei, conversamos. Eu estou impressionada, ela falou comigo. Eu estava pensando muito em você. Atraiu, né? É a sintonia. Ela é médium, ela tem sensibilidade, a gente também tem um pouco de sensibilidade, então provavelmente eu estou pensando nela agora, né? Falei dela, estou pensando nela, provavelmente ela lá onde ela estiver, na casa, se ela não tiver muito outros, mesmo concentrada, ela pode parar. Como é que está o Newton? Como estará o Newton? Será que ele está bem? Ela pode fazer isso, porque eu evoquei, eu pensei nela, falei nela, ela lá onde ela está, né? Fazendo na casa, onde ela estiver, ela pode até parar o que esteja fazendo
Engraçado, do nada o Newton veio na minha cabeça, por causa da sensibilidade dela. E a gente sintoniza com o mundo espiritual também, e principalmente. Não é só o mundo espiritual, o mundo de encarnado também. Então a gente termina aqui dizendo assim, ó, se compreendem bem o que dissemos até aqui nesta obra, já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém encerrar as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Entretanto, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que foram dadas sobre os principais assuntos, sobre os quais as pessoas pouco experientes estão, geralmente dispostas a interrogá-los. Aí a gente continua no outro item semana que vem. Então tem que saber o que se vai perguntar para os espíritos, para não perguntar coisas fúteis. E espírito elevado não vem responder futilidade. Eles têm mais o que fazer. Ficou difícil o que eu falei? Não? Então vamos encerrar. Alguma pergunta? Agradecendo a Deus, aos guias aqui presentes, agradecendo a Jesus pelo estudo, pela inspiração, pelo ambiente de paz que sentimos aqui, essa calmaria, essa vibração de amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos conduza aos afazeres em segurança e em paz. Então, em nome do altivo, da direção espiritual aqui do SEAP, a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.